Pensa num carro largo. Não bastando o Cadillac Sienne no Salão de Detroit em 2002, no ano seguinte a Cadillac partiu para loucura. Conforme prometido no vídeo anterior, vamos falar hoje de um dos protótipos com o motor mais insano já criados, o Cadillac 16. Apesar de apenas protótipo, esse carro faz total sentido pela história da Cadillac na primeira metade do século XX. Então vem comigo nesse vídeo para entender todos os detalhes dessa história. Aqui no canal eu sempre volto no tempo para contar minhas histórias. E hoje vamos bater o recorde. Vamos voltar 120 anos no passado. O ano era 1902. Após desentendimentos entre os principais investidores, dentre eles a grande lenda Henry Ford, o seu xará, o Henry M. Leland, foi a principalmente por trás da fundação da Cadillac, que é um saco pronunciar assim em inglês, então eu só vou falar Cadillac mesmo, ok? Tá bom. Inicialmente a marca criada por Leland seria uma divisão focada em criar versões luxuosas dos carros da Ford. A Cadillac então foi fundada naquele ano em Detroit. E aqui temos mais um motivo para eles quererem chamar atenção no centenário da marca no Detroit Auto Show. Após a fundação em 1902, ainda naquela mesma década, a General Motors, megalomaníaca compradora de marcas, viu o potencial da Cadillac e então assinou o talão de cheques em 1909. 8 anos depois, em 1917, a Ford provavelmente se arrependeu da venda e novamente criou uma divisão de carros de luxo, a Lincoln, marca que também foi fundada pelo Henry Leland. A Lincoln então segue até os dias de hoje como a principal concorrente da Cadillac no mercado americano. E aqui uma curiosidade inútil, durante a gravidez da minha mãe, meu pai queria que meu nome fosse Lincoln. Mas minha mãe odiou a ideia e então no último segundo antes de registrar meu nome no cartório, ela falou: "Foda-se, esse merda vai se chamar Kelvin". Mas olhando pro boomer calvo que eu me tornei, o nome Lincoln faria todo sentido pra mim. Mas então voltando pra compra da Cadillac. Nos 20 anos seguintes após a compra, a Cadillac cresceu e se estabeleceu no mercado como uma referência do que um carro de luxo deveria ser. E a General Motors manteve o propósito inicial da Cadillac, de ser uma divisão de carros de luxo, mas agora ela era baseada nos carros da Chevrolet. Então, em 1929, veio a grande e famosa crise financeira que devastou as carteiras de centenas de investidores da bolsa americana. Justamente no mesmo ano em que a Cadillac lançou o Fleetwood, nome que posteriormente entraria para a história da marca. Durante a crise, suas vendas caíram 84%. Não bastando isso, o alemão filho da puta do bigodinho ainda causou um conflito mundial, sabe? E ali estava pronto o cenário para uma possível falência da Cadillac. Curiosamente, a Cadillac, além de carros e limousines de luxo, na época também vendiam ambulâncias e carros de funerárias. Devem ter enchido os bolsos de dinheiro depois de Pearl Harbor. Quem riu vai pro inferno comigo. Mesmo com essa sequência de adversidades, a Cadillac não deixou seu nome ir por água abaixo e se recuperou depois do segundo conflito mundial. Com as vendas voltando a subir e o marketing enfatizando muito a questão do luxo dos seus carros, a marca voltou a ser um sucesso de vendas, chegando ao ápice da sua fama nas décadas de 50 e 60. Ter um Cadillac na garagem era uma mensagem para o mundo: eu venci na vida, seus pobretões de merda. A Cadillac havia sido a primeira fabricante a introduzir em massa os sistemas elétricos nos carros, tanto para a partida do motor como ignição e até mesmo para os faróis e lanternas. Mas os americanos não estavam nem aí para isso, eles queriam um Cadillac com rabo de peixe igual do Elvis. Mas então novos problemas vieram. Na década de 70, por conta da crise do petróleo e a ascensão dos carros japoneses e alemães no mercado americano, por mais que os consumidores ainda quisessem os grandalhões, beberrões e enormes Cadillacs clássicos, o bolso falava mais alto. Era hora do downsizing e buscar a eficiência energética. Adeus para os gigantescos carros e os seus enormes V8s. E ali, ao menos para mim, foi o início da queda da Cadillac nos 20 anos seguintes. A reversão das características básicas de um Cadillac foi tamanha que na década de 80 eles produziram o Cadillac Cimarron, que se você não conhece, tecnicamente falando por parte da plataforma, isso é basicamente o Monza mais luxuoso que já existiu.
Sim, esse carro tem exatamente a mesma base do nosso Chevrolet Monza, que era a plataforma J-Body criada pela Opel para o Ascona C. Por mais que no Brasil o Monza fosse um carro para ricos, lá fora ele era quase como um carro popular. Então aquilo foi um completo absurdo e só mais um passo para a queda da Cadillac. Tirando no Cimarron, que foi um fracasso completo, não houve uma queda necessariamente em vendas. A queda que eu digo é mais pela ideia por trás da marca, a queda do que ela representava. Chegando em 2003, a Cadillac se mantinha como uma versão de luxo da Chevrolet americana, ainda acima de outras marcas do grupo, como a Buick e a Oldsmobile. Mas ainda assim, a Cadillac tinha ficado próxima demais da Chevrolet. Todo aquele luxo e requinte tinha praticamente ido embora. O mais perto de um Cadillac grande e luxuoso que tínhamos era o SUV Cadillac Escalade, que convenhamos, por mais que fosse legal, ainda era um SUV. E era só uma versão com todos os opcionais do Suburban, basicamente. E aí então, finalmente chegamos ao Salão de Detroit e à apresentação do Cadillac 16, uma tentativa de executar aquela receita clássica de um Cadillac. Apenas olhando para o 16 pela primeira vez, que para mim foi na época no Midnight Club 3, logo de cara eu já entendi a ideia. Aquilo era a resposta da seguinte pergunta: o que aconteceria com os carros da Cadillac se eles fossem uma releitura das características dos clássicos da Era de Ouro? E eu diria que é uma resposta totalmente suficiente. Ele é um carro largo, comprido, imponente, uma maneira perfeita de esconder suas inseguranças dirigindo um carro gigante com milhões na conta. O sonho de todo cara rico é ter um carro gigante assim para compensar uma certa outra coisa pequena que ele possui, sabe? O design do 16 misturava elementos do Cadillac Eldorado com a identidade visual Art and Science, arte e ciência, que vinha sendo aplicado nos carros de produção da Cadillac na época. Não dá pra deixar de falar dessas rodas, 24 polegadas e cromadas. O jogo Midnight Club 3 tinha uma DLC chamada Dub Edition Remix, focando bastante na cultura dub. Sempre que eu pegava o 16 no game eu pensava, puta, esse aqui nem precisa tunar pra ficar dub, ele vem de fábrica. Quando eu falei que ele é comprido... Acha que eu tô brincando? São 5,6 metros, 60 centímetros mais comprido do que um BMW Série 7 na época, no limite antes de virar uma limousine. E quando eu falei que ele era largo... Acha que eu tô brincando? 2,02 metros, é a mesma largura do gigantesco Hummer H2. O 16 era um verdadeiro monstro. Seu tamanho é basicamente o tamanho completo da minha vaga no apartamento onde eu moro. Se eu estacionasse aqui, eu não conseguiria sair do carro nunca mais. Falando em sair do carro, você deve ter reparado pelas imagens que ele não tinha maçanetas. É porque as portas se abriam com um botão na chave do carro. Isso 20 anos atrás era o puro luxo. E para abrir o carro por dentro, só com um botão no console central. O interior tinha o mais alto nível de qualidade, com materiais como alumínio, couro em tons escuros e claros, e o item de luxo imprescindível em qualquer carro de rico dos anos 60, madeira, polida e envernizada. Seus bancos, que mais eram tronos de reis do que simples bancos, acomodavam 4 adultos grandes com todo o espaço e conforto necessário para uma família real. De modo geral, o design externo e essa madeira no interior é uma questão de gosto. O meu perfil é mais para carros esportivos, mas para quem busca luxo em um carro eu tenho certeza que o 16 atenderia com excelência esse requisito. E o design você pode dizer que é feio ou que ele era exótico. Falou exótico já fica caro, né? Agora pra mim é indiscutível, o 16 é mais bonito do que qualquer Rolls Royce. Discorde de mim nos comentários aí. Eu estou sentindo uma treta! Não espalhafatoso o suficiente, ele ainda tinha esse capô com essa abertura bipartida, quase como asas, para esconder ali embaixo o motivo do nome do carro e o foco central do meu clickbait para te fazer cair nesse vídeo. Eu não poderia encerrar essa história sem falar dele, o motor V16, 13.6 litros. Faz o motor do Veyron parecer uma miniatura desse jeito. E uma homenagem mais do que justa para o Cadillac V16 da década de 30. Cara, até hoje eu não acredito na insanidade disso, velho. 13.6 litros.
Especificamente eram 13.584 cilindradas cúbicas. Um número tão assustador quanto a quantidade de cilindros, 16, e em V. Tem hora que eu conto histórias de motores tão absurdos que eu acho que vocês devem achar que eu invento essas coisas, né? Mas eu juro que é real. E para resumir os detalhes da engenharia por trás desse motor imenso, vamos colocar assim: a arquitetura desse motor... Parece que eu tô inventando, cara. São basicamente dois motores V8 LS da Chevrolet unidos por um único bloco em um virabrequim. O V8 LS é basicamente o AP americano. Os caras colocam em tudo. Esse V16 do Sixteen é muito bizarro, cara. Se a Cadillac fosse turbinar o Sixteen, precisaria de 4 turbinas no mínimo, igual o Veyron. Aí chegaríamos num nível de insanidade quase fake news, igual o Devil 16. Então a Cadillac decidiu não seguir por esse caminho. Afinal, eu acho que com mais de 13.000 cilindradas, acho que deve dar pra seguir com a receita de preparação aspirada, né? Só acho assim. Então ele era um V16 naturalmente aspirado. No total, o chofer que ia dirigir esse carro poderia transportar um sheik árabe para as reuniões quase tão rápido quanto um helicóptero. Eram 1.000 cavalos e 130 quilos de torque. Tudo isso indo direto e somente para as gigantescas rodas traseiras. Eu acho que é pela quantidade massiva de potência e torque que a Cadillac optou por usar um câmbio automático de somente 4 marchas, com relações bem longas. Assim o carro ficava menos arisco e reduzindo a chance de virar um beijador de poste igual um Mustang. Com todo o tamanho da carroceria e com todo o tamanho desse motor, o peso da barca não poderia ser menor do que isso. 2.270 quilos. Mas agora, para encerrarmos, a informação mais plot twist desse vídeo todo. Com todo esse peso e essa quantidade desnecessária de cilindros, e com essas rodas enormes, o carro ainda assim era capaz de fazer 16,85 milhas por galão. Que, convertendo em números que façam sentido e não essa porra de sistema imperial que os americanos usam, isso significa que um Cadillac de mais de 2 toneladas, com 2 motores V8 LS e um câmbio ineficiente de 4 marchas, ainda assim era capaz de ter um consumo de 7,1 km por litro. É isso, pessoal, chegamos nesse nível de nerdice no canal. Eu encontrei um carro V16 que bebe menos que um Astra. Tá brincando comigo, pegadinho? Não, tô brincando. Mas vamos ser justos, ele só atinge esse consumo baixo porque mesmo com 16 cilindros, ele é capaz de rodar com até 12 deles desligados, usando aquele mesmo sistema de deslocamento variável que eu mencionei no último vídeo do motor do Cadillac Sienne. Enfim, mesmo com todas essas características absurdas, o Sixteen deveria ter entrado em produção, na minha opinião. Infelizmente isso nunca aconteceu. Porque tal como o Sienne, o seu objetivo era comemorar o centenário da Cadillac e gerar o famoso hype. Se a Cadillac ainda fosse a mesma Cadillac da época do Elvis, eu aposto que eles teriam sim produzido em série um Sixteen. O lugar da Cadillac é brigando com o luxo de um Rolls Royce e não sendo cópias chiques de carros da Chevrolet. Mas pelo menos eles não destruíram por completo o seu legado igual a Mitsubishi fez com o Eclipse, né? Pra Cadillac descer nesse nível, eles teriam que, sei lá, fazer um Cadillac Onix. Mas felizmente isso nunca aconteceu e eu espero que nunca aconteça. Que viagem é essa, véi? E agora, 20 anos depois, temos o Cadillac Celestiq. Um carro elétrico extremamente luxuoso, moderno e espalhafatoso, que novamente casam perfeitamente com o que a Cadillac representava no passado. E vocês sabem muito bem porque eu já reclamei aqui no canal muitas vezes igual um boomer que eu odeio carros elétricos. Mas esse fato em si, aqui no Celestiq, eu não me incomodo. Porque isso de certa forma também faz alusão ao pioneirismo da Cadillac em usar eletricidade nos seus carros. Basta agora aguardarmos para saber se eles finalmente terão a coragem necessária para colocá-los nas ruas. Mas e você? Gostou desse vídeo? Então deixa o like aí embaixo e já se inscreve no canal.
Se tiver condições, ajude um calvo e torne-se um membro do canal. E comenta aí, quando você ficar milionário, qual vai ser seu estilo de carro? Você vai querer mais um super esportivo como o Siena ou um carro de luxo e extravagância igual um 16? Bora exercitar essa imaginação aí. E assista meu vídeo anterior onde eu contei todos os detalhes do Cadillac Siena para você ver outra chance legal que a Cadillac arregou de produzir. Na voz, Kelvin Farias, do canal Autotelling, muito obrigado e até o próximo vídeo.